O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas, você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da Lua Nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone,
comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aizer, filho de Amissadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer. E Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o midianita: Nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Não. Eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Capítulo 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou.
Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: estão levando 600.000 homens e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos?
Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto, como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Daqueles 70 líderes, 2 ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro, Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros. E cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo. E os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso.
Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Míriam: Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Míriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Míriam foi atacada por uma terrível doença na pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Míriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Míriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: Oh Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Míriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Míriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã.